Querido Deus, poderoso e amado Pai, querido Senhor, te agradecemos porque podemos estar aqui proclamando a Tua palavra, glorificando e engrandecendo o Senhor, levando a verdade a todos aqueles que queiram ouvir a verdade. Te glorificamos pela grandeza, pela beleza, pela majestade do Senhor e principalmente te agradecemos com ações de graças pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, porque o Senhor verdadeiramente é bom, muito bom. Se o Senhor não fosse bom, nós não estaríamos aqui, o Senhor já teria nos pulverizado da face da terra. Graças nós te damos. E pedimos, ó Deus querido, ó Pai Todo-Poderoso, que o Senhor aceite o nosso culto, aceite a nossa adoração ao Senhor, que que já estamos prestando a Ti nesta manhã de terça-feira. Queremos exaltar o Senhor, queremos proclamar a Tua palavra, porque é assim que nós cultuamos ao Senhor, dando ao Senhor toda a honra e toda a glória, e levando a santa verdade a todos aqueles que queiram ouvir dela, aprender e viver esta verdade. Então eu peço que o Senhor nos ajude, peço que o Senhor fale conosco, peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas fraquezas, os nossos erros. Sabemos que com o Senhor podemos não pecar. Ajuda-nos, ó Pai querido. Ajuda-nos a sermos sal. Fala conosco. Tem compaixão. Esta, Senhor, é a minha oração. Com ações de graças é que eu exalto o Senhor, no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, o que eu vou falar aqui, né, é porque eu estou no rádio, né, também. Então, a partir de agora, nós estamos ao vivo pelo Facebook também. facebook.com/Pastor Mário Filho, e depois estaremos no YouTube. Esse vídeo aqui nós vamos também colocar lá no nosso canal do YouTube, tá? Vou tomar o meu golinho de café aqui, se você me permite. Pronto. Agora, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve e vê, para você abrir a sua Bíblia. É o convite que eu faço. Abra a sua Bíblia. Onde você estiver, na sua casa, onde você estiver e puder. Né? Tem gente que está trabalhando e não tem como abrir a Bíblia. Mas se você pode, e tem uma Bíblia aí, óbvio, abra no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 9, versículo 50. Abre aí. Marcos 9, 50. Para você que não pode ler a Bíblia Sagrada, eu digo, olha, eu vou ler aqui, vou ler exatamente como está escrito. A Bíblia diz que a fé, isso não sou eu que digo, né?
Aliás, eu não venho, quando é opinião particular, opinião minha, eu digo, ó, isso aqui é minha opinião, isso aqui é o meu ponto de vista a respeito do assunto, né? Porque eu não venho dizer aqui o que eu acho, o que eu penso, eu venho dizer aqui o que a Bíblia diz. Então a Bíblia diz assim, que a fé vem de ouvir e ouvir o quê? Exatamente isso, a palavra de Deus. Então olha aqui o que diz a palavra de Deus para nós, nesta manhã. Marcos capítulo 9, versículo 50. Presta atenção, porque você prestando atenção não é em mim, é no que está escrito, não precisa olhar para mim, né? Alguns dizem, olha, né, chegam ao cúmulo de dizer, fechem suas Bíblias e olhem para mim. Como fechar a Bíblia? A Bíblia tem que ficar aberta durante a pregação, né? Mas tem essas coisas aí. A Bíblia diz assim, ó, Marcos 9,50. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Às vezes a gente fala, sempre eu falo coisas que algumas pessoas ficam muito bravas, se irritam comigo, né? Depois são mal criadas no WhatsApp. Fazer o quê? Eu fico triste não pela malcriação, não porque a pessoa está brava, eu fico triste porque a pessoa não entende. Essa é a minha tristeza, saber que o sujeito ou a mulher, sujeito de uma maneira geral, está me ouvindo e não entendeu. Se ele não entendeu, provavelmente foi falha minha ao pregar a palavra. Eu errei, eu falhei, aí eu fico triste. Então tem gente também que gosta de açucarar a mensagem de Deus. Isto normalmente é feito, regularmente é feito, meu irmão, minha irmã do rádio, da internet, do celular. Essas mensagens doces, açucaradas, meladas, normalmente elas são proclamadas nas sinagogas de Satanás, a quem nós combatemos com todas as nossas forças e até a última gota de sangue, porque Jesus o fez assim. Jesus combatia as sinagogas de Satanás. E como que nós, que somos discípulos de Jesus, não vamos fazê-lo? Temos que combater as sinagogas de Satanás, que levam para as pessoas uma mensagem melosa, açucarada, mentirosa, porque a Bíblia é sal, a Bíblia não é açúcar. Essa historinha, olha, Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Isso é açúcar. Jesus não quer fazer milagre nenhum na minha vida. Porque o maior milagre que Jesus poderia ter feito na minha vida, ele já fez, que é me salvar. Eu não mereço ser salvo. Eu não mereço. Ontem, por exemplo, eu fiz algo que depois eu me arrependi. Não precisava ter feito. Por quê? Porque eu falei, na verdade,
usei uma expressão que eu não precisaria ter usado. O impulso. Foi a minha carnalidade exacerbada. E eu só sou salvo pela compaixão de Deus, porque eu não mereço, não tenho merecimento. Mas isso não é só comigo, é com você também. Então, quando dizem para você, olha, Jesus está te esperando hoje à noite para fazer um milagre na sua vida, é mentira. Porque Ele já fez, Ele já salvou você. Estas são as mensagens falsas, que não são bíblicas, que são mentirosas. Porque a Bíblia, meu irmão, minha irmã, é sal, não é açúcar. Aliás, o açúcar não é citado na Bíblia. Você não vai achar o açúcar na Bíblia. O açúcar que você vai encontrar na Bíblia é o açúcar natural. É o açúcar na forma de mel. É o açúcar na forma de fruta. Mas o açúcar não existe na Bíblia. A referência mel é encontrada, quando eu digo 62 vezes, eu estou fundamentado nos textos originais, né? Porque hoje, olha, até para ler Bíblia nós temos que tomar cuidado, porque tem tanta Bíblia falsa por aí, tantas versões falsas da Bíblia, que até para comprar a Bíblia precisa tomar cuidado, olha só. A Bíblia, o mel é citado 62 vezes na Bíblia. E a Bíblia sempre trata, você pode observar isso, que eu, seu irmão em Cristo, estou falando para você. Todas as vezes que a Bíblia trata do mel, do açúcar natural, ela trata com cautela. Pode observar. Todas as vezes que tem a palavra mel, tem uma cautela, tem uma preocupação do escritor, preocupação dada pelo próprio inspirador, que é o próprio Deus, né? Quando se usa a palavra mel. O sal, em contrapartida, ele tem um papel fundamental. O sal, na época do judaísmo, o judaísmo existe até hoje, né? Mas na parte bíblica do judaísmo, o sal, ele foi ordenado que os manjares, né, que as ofertas de manjares fossem temperadas com sal. Você pode ler isso na Bíblia que eu estou falando. Abra aí em Levítico, capítulo 2, versículo 13, você vai encontrar isso que eu estou falando. O sal, ele, além de ter a função dele, ele também é usado de maneira simbólica. Você vai encontrar aliança de sal, né, que algumas pessoas querem fazer nos dias de hoje. São coisas absurdas, né, que a gente vê. É só você ler lá, segundo livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 5, você vai encontrar aliança de sal. Se a sua tradução for dos originais, senão aparecem outros nomes aí, outras coisas. Pode ler Números, capítulo 18, versículo 19, você vai encontrar aliança de sal. Então a Bíblia deixa claro para nós, meus irmãos, minhas irmãs, preste atenção, não é em mim, é na palavra, que o sal é bom.
Você vai falar, mas por que o médico manda tomar cuidado com o sal? Porque esse sal que a gente usa aqui, ele é acrescido de algumas coisas. Por causa disso que tem gente que só usa o sal marinho. O sal marinho não faz mal. Não tem acréscimo de sal, tem iodo, tem mais uma opção de coisas que põe ali. E são essas coisas que baixam a qualidade do sal. A Bíblia diz assim, né? O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35. O açúcar nunca perde a doçura. O açúcar sempre é doce. Não importa a forma que ele pode, você pode colocar. O açúcar nunca vai perder a doçura. Ele pode até ficar um negócio grudento, pegajoso, mas ele é doce. Se você observar, o açúcar causa enormes problemas ao homem, à saúde do homem. E o açúcar também causa um grande problema na saúde espiritual. Então essa melosidade que trazem, parece que, né, eles mudam a Bíblia. E se você for uma pessoa, eu tenho certeza que você que está me ouvindo é uma pessoa inteligente, porque só pessoas inteligentes ouvem esta programação. Não tem jeito. Pessoa que não tem inteligência, todo mundo tem, mas não tem a inteligência desenvolvida, não gosta de usar a inteligência, não ouve. Gosta de ouvir a melosidade, a coisa açucarada. Agora, a pessoa que é inteligente, ela ouve. Então, você que está me ouvindo, você já deve ter observado, ou vai observar a partir desta minha orientação, que a Bíblia, a palavra de Deus, favorece o sal e não o açúcar. Jesus nunca falou para nenhum apóstolo, e nenhum apóstolo falou para nenhum discípulo, e Jesus nunca falou para nenhum discípulo: olha, vocês têm que ser como o açúcar, melosos. Não. Jesus falou: vocês têm que ser como o sal. Não é isso? Mateus 5,13. Nós somos chamados para ser sal, não açúcar. Cristão não deve ser o açúcar do mundo. Mas tem gente que ainda acha que nós temos que ser o açúcar do mundo. Eu não sei de onde eles tiram isso. É porque eles querem cativar pessoas. Eles não querem cativar almas para Jesus. Eles querem pessoas para si. Eles querem pessoas seguindo a eles e não pessoas seguindo a Cristo. Por causa disso que eles são melosos. Eu não tenho preocupação nenhuma em ser meloso. Tem gente até que não gosta do meu jeito de ser, de falar. Nossa, ele é muito bruto, né? Isso é coisa de um pastor escrever, falar. Porque eu não sou meloso. Porque Cristo não era meloso do jeito que querem passar para vocês. Cristo era seco. Leia a Bíblia, leia como ele tratava a própria mãe. Ele se preocupava mais com a família que ele ia fazer de salvos do que o pai, do que a mãe. Pai, entre aspas, né? Tem gente que se preocupa. Eu não estou aqui, eu estou aqui esclarecendo você. Quando eu digo dos outros, é para esclarecer você.
Porque eu já tenho esse esclarecimento. Eu quero esclarecer a você, que está aí me ouvindo, que está ouvindo pelo rádio. Eu quero que você tenha neste ano uma visão mais ampla. Né? O povo vive falando aí de visão de águia, né? Eu acho isso, aliás, uma grande bobagem. Mas, tudo bem. Tenha a sua visão ampliada. Não caia nessa mensagem tipo... Sabe aquele... Eu não sei se hoje existe ainda isso, mas há um tempo atrás existia um papel que chamava papel pega-mosca. No lugar que tinha muita mosca, eles punham aquele papel, a mosca vinha, sentava ali e ficava grudada. E esses pregadores aí, melosos, bonzinhos, eles querem que vocês caiam no papel pega-mosca. Eles querem mostrar para você um Jesus meloso, fraco. Oh, Jesus está na porta, batendo, viu? Abre seu coração. Ora, se abre se você quiser. Você não é obrigado a abrir o coração. E Jesus não está na porta batendo coisa nenhuma. Mas lá não diz que eis que estou. Leia lá. Leia lá se é no coração, se é nas pessoas. Leia aonde ele está batendo. Pensa que Jesus está implorando para você ser salvo. Tem gente que acha, Jesus está aqui me implorando para ser salvo. Olha, Jesus está lá me esperando, ansioso para fazer um milagre na minha vida. Está nada. E quem faz isso, distorce a Bíblia. A gente deve fazer, pregar, viver. Não é fácil viver aquilo que a Bíblia diz. Nós temos que, a gente erra, falha e temos que recomeçar todas as horas, todos os dias. Mas nós temos que buscar viver aquilo que a palavra de Deus diz. Não adianta inventar uma cobertura açucarada para a palavra de Deus. Então, quando eu critico algumas coisas aqui, algumas pessoas não conseguem captar a crítica. Pega a minha crítica e coloca ela na Bíblia para você ver. Tem igreja que é açucarada. Ele fica fazendo culto disso, culto daquilo, café da manhã, pizza, churrasco, feijoada, para atrair pessoas. Não é para Cristo, é para a igreja. É o papel pega-mosca. É a mensagem açucarada. Por que eles não pregam a mensagem bíblica? Com medo de afastar as pessoas. Então eles mudam a mensagem, açucaram. E a Bíblia não é açucarada. A gente tem que deixar a Bíblia assim mais acessível ao mundo de hoje. Não, senhor. O mundo de hoje tem que se adaptar àquilo que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra eterna para 2000 anos atrás ou para 4000 anos à frente. Não pode falar esse cara que fica falando no rádio aí de inferno, de fogo, ele espanta as pessoas. Ora, mas é isso que a Bíblia fala. As mensagens de milagres, de não sei o quê, são mensagens distorcidas. Elas são pregadas de maneira açucarada para pegar mosca. O Evangelho é feito de maneira salgada, não de maneira açucarada. Pastor, mas é uma mensagem muito amarga para as pessoas digerirem. Ora, pois que seja. Quem não quiser, não ouça. Eu não fico dizendo, olha, muito obrigado pela sua audiência. Claro que não, já falei isso ontem. Por que eu vou agradecer? Não quer agradecer nada? Você ouve se você quiser. A rádio não vai me tirar do ar porque ninguém ouve. Ela vai me tirar do ar se eu não pagar. Eu
não vou ficar jogando xarope melado em cima da palavra de Deus, sabe? Não quero que você tenha um sorriso quando você ouve a palavra de Deus, se você está ouvindo mentira. Porque isso é prejudicial, isso vai fazer mal para a sua saúde espiritual. Do mesmo jeito que o açúcar faz mal para os dentes, faz mal para o coração, faz mal para a circulação, faz mal para o pâncreas, para o fígado, faz mal para tudo o açúcar. Quando você ouve estas mensagens açucaradas, a noite do milagre, Jesus te ama, vem do jeito que você está. Você venha para Jesus arrependido e ciente de que você é um pecador e necessita de um Salvador. Você tem que ser ciente de que você é pecador e estar arrependido. São as mensagens açucaradas para encher a igreja. Eu não estou chamando ninguém para a igreja. Eu não tenho que encher a igreja. Não tem que encher a igreja. Não estou preocupado em encher nada. Eu quero encher o reino de Deus. Eu quero levar, ver pessoas ouvindo a palavra de Deus e serem salvas. Se elas gostam ou não, aí eu não posso fazer nada. Porque eu tenho consciência absoluta que eu prego a palavra de Deus. Eu não prego, não faço um discurso açucarado, né? Não, pastor, o senhor fica falando mal das igrejas. Você só fala mal das igrejas. Eu não falo mal de igreja. Você fica falando mal das denominações. Eu não falo mal. Porque, primeiro, as sinagogas de Satanás, para mim, não são igrejas cristãs. São sinagogas de Satanás. As denominações que não seguem o padrão bíblico, para mim são sinagogas. Para mim e para a Bíblia, né? São sinagogas de Satanás. Então eu não vou trazer aqui um discurso açucarado para promover a paz. Quando eu digo aqui uma programação independente, é porque eu não quero ligação com isso. É muito açúcar. Você vai ficar diabético espiritualmente. Você vai ficar com um problema no fígado. Você vai ficar gordo, obeso, mas fraco. Espiritualmente eu estou falando. O apóstolo Paulo, eu sou fã do apóstolo Paulo. Tão pouco pregado, tão pouco seguido nas denominações, vírgula, igrejas, vírgula. O apóstolo Paulo nos instruiu lá na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, né? No frigir dos ovos, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. As pessoas dizem, não, mas tem que ser agradável, mas temperado com sal, tem que ser a verdade. Pessoas acham que agradável é para agradar todo mundo. Não, é agradar quem quer ser ouvinte da palavra de Deus. Por causa disso que eu falo aqui, não é para agradar quem está ouvindo, não, ou para trazer pessoas para ouvirem. Se eu ouvir, eu sou inteligente. Não! É porque verdadeiramente é isso. Aqui só ouve quem quer ouvir a palavra de Deus. Quem quer ouvir balela, xarope, né? Quando eu digo xarope, eu estou dizendo coisa açucarada, melada. Não vai ouvir essa programação? Claro que não. Óbvio que não. Agora, quem quer ouvir a palavra, palavra de Deus, eu vou ouvir.
Mas ouve mesmo. Aqui não tem açúcar. Aqui tem a palavra, que é temperada com sal. Não é bíblico isso? Eu não tenho que temperar minhas palavras com mel. Olha, eu tenho que deixar assim, fazer as pessoas gostarem de mim. Eu não tenho que fazer ninguém gostar de mim. Você tem que gostar da palavra de Deus, pura, santa, cristalina e verdadeira. Se aqui você está ouvindo, você não precisa gostar de mim. Por causa disso que todas as sextas-feiras, atendendo a sugestão da nossa irmã Lena Seco, eu faço uma programação de perguntas e respostas. Por quê? Porque nós temos que ter respostas bíblicas, primeiro, temperadas com sal, não com açúcar, e verdadeiras. O que eu noto que incomoda as pessoas é a verdade. Elas querem ouvir. Melosidade, sabe? Olha aqui o que diz o Velho Testamento. Quer dizer, isso já vem lá do Velho Testamento. Não é novidade, irmão, irmã. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. O que está dizendo aqui? Ai daqueles que invertem os valores. O mundo hoje vive de inversão de valores. Você pode observar. Você pode observar. Esse país aqui que nós vivemos, é vantajoso ser ladrão, sem vergonha, corrupto. Porque você rouba, aí você tem aquele monte de dinheiro, que você pode pagar os melhores advogados do país para te defender, aí você fica lá preso 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, 4, 5. Sua família está muito bem amparada por tudo que você roubou, depois você sai e vai aproveitar a fortuna que você angariou desonestamente. Por causa disso tem tanto ladrão aqui. Por causa disso tem gente que rouba de uma cueca a milhões e milhões do povo. Porque as pessoas fazem do mal uma coisa boa, porque é assim, né? É assim. Eu estava ouvindo ontem que o diretor, olha, presta atenção nisso, faz parte da pregação. Ontem, dia 8 de janeiro, eu estava ouvindo que o diretor do Detran de Minas Gerais, ele perdeu a carteira de habilitação porque tem mais de 120 pontos na carteira. Como é que o diretor do Detran, que é o órgão que regulamenta, que fiscaliza, o sujeito não tem carteira, porque ele perdeu, ele é diretor do Detran. É chamar o mal de bem. Eu não sei se vai assumir ou não essa pessoa que foi indicada aí para ser ministra do Trabalho. E ela tem processos trabalhistas, quer dizer, funcionários dela moveram processos contra ela, porque ela não assinou a carteira dos funcionários. E como é que ela vai ter condição de ser a chefe, a fiscalizadora dos fiscais que vão fiscalizar exatamente o crime que ela cometeu e foi condenada a pagar indenização? É chamar o mal de bem. Você está entendendo? E nas coisas santas, é exatamente dessa forma. Nas coisas santas a gente não pode trocar isso.
Colossenses, capítulo 4, versículo 6, irmão Marcos. O nosso Salvador Jesus nunca aceitou esse tipo de coisa. Pensa você que Jesus aceitava isso? Jesus nunca adocicou as suas advertências. Nunca, você não vai achar. Jesus ensinava com sal e não com açúcar. Mas as pessoas gostam do açúcar. Por quê? Tanta crítica, né? Por que tanta falta de ajuda, de apoio? Porque eu estou querendo seguir os passos de Jesus. É uma luta. Não adianta eu vir aqui ficar adocicando. Não. Jesus não entupia nada de mel. Jesus acusava, leia a Bíblia. Jesus fazia acusações pesadas contra as elites dos judeus. Jesus sabia que o estômago pode ser o mestre de uma pessoa. Leia lá Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Leia, eu estou falando aquilo que está na Bíblia. Mas a palavra de Deus, em alguns lugares, não diz que ela é doce? Sim, ela é doce no sentido dela saciar de maneira mais satisfatória do que todas as coisas possíveis. É nesse sentido que ela é doce. Não é porque ela é melosa, que ela encobre a verdade, que ela muda a verdade. Quem gosta de ouvir a verdade acha a palavra de Deus doce, atrativa. Por causa disso que eu digo, olha, quem ouve esta programação são pessoas inteligentes. Eu não estou adulando você. Quando eu digo inteligentes, é porque são pessoas que gostam de ouvir a verdade. E para essas pessoas, não importa os termos que eu estou usando, porque a palavra de Deus está sendo pregada e ela passa a ser doce. Olha, Ezequiel e também o profeta e apóstolo João foram orientados biblicamente. Hoje, né? Deus não vai mandar você fazer isso hoje, entendeu? Mas eles foram orientados biblicamente a comer um livro, um rolinho de papel. Está lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 10. E Ezequiel, capítulo 3, versículo 3. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca. O que ele está dizendo? Não é que era doce, é que ele estava comendo a verdadeira palavra de Deus. Para quem gosta da palavra de Deus, ela é doce. Ela pode vir e fazer um buraco em você, sabe, entrar como uma espada, como uma lança, atravessar do tórax até, né? Mas ela é doce. É isso que está dizendo. Não é porque ficou doce, não é isso. Ficou doce porque era a verdadeira palavra de Deus. Então, quando eu digo que você que me ouve é inteligente, eu estou dizendo, são pessoas que, mesmo que estejam comendo sal, o sal na boca delas, por serem a verdade, é doce. A verdade é doce. Ela dói às vezes, dói, mas ela é doce. Porque a palavra de Deus é igualada à doçura. Mas Jesus não mandou ninguém ser meloso, mandou ser salgado. Abre aí o Salmo 19, versos 9 e 10. Vai confirmar tudo que eu acabei de falar. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis que o ouro, do que muito ouro puro.
são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Mas diz que primeiro as palavras de Deus são justas. Para quem gosta, para quem é inteligente, é doce. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você que me vê, você que vai ver esse vídeo aí, alguém vai compartilhar pelo Facebook, você vai entrar no meu canal do YouTube, vai ver e ouvir, né? Então não se esqueça, muito cuidado com mensagens e com pessoas melosas. Estou falando com relação à palavra de Deus. Cuidado, porque aquilo que é verdadeiro, e o que é verdadeiro é só aquilo que provém do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é doce, é temperado com sal. Jesus nunca falou para ninguém temperar nada com mel, com açúcar. A Bíblia nem fala de açúcar. Quando fala do açúcar, já falei no começo, é do açúcar do mel ou do açúcar natural das frutas, que nem é açúcar, né? É frutose. Cuidado com essas melosidades que tem por aí, meu irmão, minha irmã. Cuidado com essa gente boazinha. Cuidado. Papel pega mosca. Né? O papel pega mosca, tem lá um negócio doce e a cola. A mosca vem voando, porque é doce, fica grudada e morre. Não quero que você morra. Quero que você esteja vivo em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor nos ensinou, por esse alerta, por tudo isso que o Senhor falou que já está na Bíblia. É que às vezes a gente lê, parece que não entende. A gente lê e não vê o que está lendo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bíblicos, a sermos temperados com sal e não melosos. Ajuda-nos a sermos verdadeiros, a não falsificarmos a Tua santa palavra, a termos o temor do Senhor no coração. Ajuda-nos, Senhor, a não chamarmos ao mal de bem e ao bem de mal. Continua falando conosco. Livra-nos, Senhor, de toda forma com que o mal se apresenta. Esta é a minha oração. Esta é a minha súplica. Este é o meu pedido. Fica conosco. E eu oro no nome do Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.